Bonjour tout mundo e soyez tous les bienvenus sur Francisco Romy Talk. Sejam todos bem-vindos aqui no Francisco Romy Talk, esse único canal que te ajuda a falar francês exatamente como os nativos. Eu sou Romy e eu vou ser seu professor aqui hoje. E hoje o que vai nos ajudar a falar como os nativos é a comparação, la comparaison em francês. Sabe quando você quer dizer que fulano é mais inteligente? Ou quando você quer dizer X é mais inteligente que Y? Ou ainda quando você quer dizer você gosta mais de comer bolo do que fazer bolo? Em todos esses casos você está fazendo uma comparação. Mas agora para você que está aprendendo francês, como que você vai comparar? Fica aqui comigo que eu já vou te mostrar. On y va, c'est parti! Para comparar podemos usar a igualdade, l'égalité, a superioridade, a superiorité, ou a inferioridade, l'infériorité. Então, nessa aula, eu vou te mostrar os três casos, começando por l'égalité. Para usar a igualdade em francês, você pode usar duas coisas. Você pode usar aussi que, você também pode usar autant que. E vamos ver uns exemplos para fixar melhor. Il est aussi grand que son frère. Aussi grand que, tão alto quanto. Il est aussi grand que son frère. Le chat est aussi curieux que le chien. Le chat est aussi curieux que le chien. Mon sac est aussi lourd que le tien. Tão pesado quanto. Aussi lourd que. Ele dança tão bem quanto sua irmã. Il danse aussi bien que sa sœur. Il danse aussi bien que sa sœur. Um exemplo com substantivo agora. Eu quero dizer, eu tenho tantos amigos quanto você. Aqui o nosso substantivo é amigos. J'ai autant d'amis que toi. J'ai autant d'amis que toi. Aqui a gente não usa mais aussi, porque a gente está tratando de substantivo. E o mesmo vai acontecer se a gente for tratar de um verbo. Por exemplo, ele trabalha tanto quanto você. Il travaille autant que toi. Il travaille autant que toi. Esses são os casos em que você pode usar a igualdade. Agora vamos ver a superioridade. Quando se trata de superioridade, use o plus que. Plus que. Il est plus grand que son frère. Il est plus grand que son frère. O gato é mais inteligente que o cachorro. Le chat est plus intelligent que le chien. Le chat est plus intelligent que le chien. Agora, no caso do verbo, você vai usar a comparação depois do verbo, bem como em português. Por exemplo, ele cresce mais que o seu irmão, a gente está lidando com um verbo. Il grandit plus que son frère. Il grandit plus que son frère. O gato come mais que o cachorro, aqui também a gente está lidando com um verbo, então vai ficar le chat mange plus que le chien. Le chat mange plus que le chien. Essa aí era sobre superioridade, agora vamos ver a inferioridade. A inferioridade segue as mesmas regras que a superioridade, só que em vez de usar plus que é mais que, ela usa moins que é menos que. Para entender melhor, vamos ver os mesmos exemplos que a superioridade. Lembra do exemplo il est plus grand que son frère? Vamos dizer son frère est moins grand que lui. Son frère est moins grand que lui. A gente usou também le chat est plus intelligent que le chien. Le chien est moins intelligent que le chat. Le chien est moins intelligent que le chat. Como o grand começa com uma consoante, a gente não pronunciou S do moins. A gente falou moins grand, como intelligent começa por uma vogal, então o som do S do moins se transforma no som do Z. Moins intelligent. E assim você vai fazer em todos os casos que você tiver. Agora, usando o moins que junto com o verbo. Bem como a gente viu no plus que, ele vem depois do verbo. Aqui também vamos fazer uma comparação. Lembra do exemplo? Il grandit plus que son frère grandit moins que lui. Son frère grandit moins que lui. Também o exemplo, le chat mange plus que le chien mange moins que le chat. Le chien mange moins que le chat. Então, esses eram os exemplos para você fixar como fazer o comparativo na igualdade, superioridade ou inferioridade. E bem como você estava esperando, existem algumas exceções. As exceções são feitas por bom, bem, ruim e mal. Então, você quer dizer, no futebol, o Brasil é bom, a França é boa, o Brasil é melhor que a França, você vai dizer, le Brésil est mieux que la France.
le Brasil é mieux que la France. Mas se você quiser dizer atualmente a França joga melhor que o Brasil, então você diz actuellement, la France joue mieux que le Brésil. Actuellement, la France joue mieux que le Brésil. Agora vamos colocar tudo junto. Au football, le Brésil est mieux que la France, mais actuellement, la France joue mieux que le Brésil. A chuva é pior que o sol. La pluie est pire que le soleil. La pluie est pire que le soleil. Esse aí era sobre o comparativo e agora vamos ver o superlativo. O superlativo é quando você quer dizer o mais inteligente, o menos inteligente. A mais alta, a menos alta. O mais, le plus, a mais, la plus, o menos, le moins, a menos, la moins. Então veja esse exemplo. Meu pai é mais alto que a minha mãe. Mon père est plus grand que ma mère. Minha mãe é mais alta que a minha irmã. Ma mère est plus grande que ma sœur. Meu pai é o mais alto. Mon père est le plus grand. Minha irmã é a menos alta. Ma sœur est la moins grande. Então, para dizer o mais ou a mais, você usa le plus ou la plus, mais o adjetivo. O menos ou a menos, le moins ou la moins, mais o adjetivo. Então, vamos ver um só exemplo aqui que resume tudo isso que a gente falou. Aqui a gente tem uma imagem. A, B, C, D e E. Cada um tem seu dinheiro. Então, a gente vai comparar. Vamos começar pela superioridade. A é plus riche que B. B est plus riche que C, C est plus riche que D et D est plus riche que E. Então, no superlativo fica A é le plus riche, A é o mais rico, A é le plus riche. Agora, vamos com inferioridade. E é moins riche que D, D é moins riche que C, C é moins riche que B e B é moins riche que A. Então, o superlativo fica E é le moins riche, E é le moins riche, E é o menos rico, A é le plus riche e E é le moins riche. Fez sentido agora, né? Você vê que não é tão difícil, é só praticar. Mais uma vez, só a prática vai te fazer falar francês em um tempo menor. Então pratique, fale sozinho se for preciso. Se tiver oportunidade de falar com algum nativo ou com uma pessoa que fala melhor francês do que você, fale. E se por acaso você precisar de um professor particular para te guiar nas aulas de conversação, pode entrar em contato comigo. Espero ter te ajudado com essa aula, espero que você tenha gostado. E por fim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma dica, nenhuma aula, para você finalmente falar como os nativos. Hoje eu vou parar por aqui e eu te digo au revoir e a bientôt. Salut!